Mestre amado, estamos aqui reunidos neste momento em Teu nome, na Tua presença, junto aos nossos mentores, as equipes espirituais do estudo desta noite, de todo o trabalho que se desenvolve, de todos os irmãos aqui presentes, necessitados de amparo, de assistência, de esclarecimento do Teu amor, e unidos em um só coração. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Te agradecemos pelos teus ensinamentos de amor que trazem luz e paz ao nosso coração. Abençoa, Senhor, o estudo desta noite e que possamos assim, neste momento, sermos servos na tua seara de amor. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja, Senhor. Obrigado, Ana Paula. Então, nós paramos aqui na questão 257 e no ensaio sobre sensação dos espíritos, né? E aí o Kardec explica, resumindo, que não tendo mais os nervos, não tendo mais os receptores, ele não entra nesse detalhe, teoricamente não podia sentir pelos nervos, pela matéria, mas se sente pela mente, por guardar na memória aquelas sensações, por ele sofrer, vamos dizer, por um processo de pensamento, que mostra a importância do pensamento e na organização do pensamento nas nossas vidas, né? Até porque o pensamento é dele que inicia todo o processo de renovação, de redenção. Quando nós falamos de arrependimento, quando nós falamos de retomada da vida, a primeira coisa é organizar o pensamento e deixar os pensamentos claros na nossa cabeça. Os grandes teóricos da psicologia sempre falaram sobre o pensamento de uma forma secundária através da fala. E a fala é a manifestação do pensamento, da ideia. Daí a importância que nós vamos começar com Freud utilizando a fala como base para a melhora do indivíduo, trazendo para a consciência as estruturas do inconsciente. Então, vocês vejam que não falar muitas vezes significa esconder de si mesmo. E as pessoas têm consciência não completa, mas razoável disso. Então, nós vamos ver no livro Os Mensageiros, eu acho que é Os Mensageiros. E antes de começar o processo de trabalho, o André Luiz é levado a um local onde as pessoas desencarnadas são convidadas a falar sobre os seus problemas. E lá a gente vai ouvir aqueles que faliram como médiums contando as experiências deles, contando as vidas que eles, os erros que eles cometeram. E nessa fala eles vão dizer, expurgando, né, a consciência culpada, e ao mesmo tempo a fala é como se fosse a materialização do pensamento. Pela fala você mostra o que você está pensando para você mesmo, podendo pegar aquilo de volta para fazer um raciocínio acerca do que você está fazendo. Por isso que hoje se procura tanto psicólogo. Depois da pandemia, em que a gente foi obrigado a voltar para casa e as famílias se conviverem mais tempo entre si, aumentou em 300% no Brasil a procura por psicólogos e em alguns locais do mundo 700%, em que as pessoas sentiam a necessidade de falar sobre seus problemas, porque isso mostra que a gente foge deles. E fugindo deles, quando a gente volta para casa em contato com as pessoas que a gente tem as nossas dívidas, a gente começa então a ser obrigado a ver aquele problema na nossa frente o dia todo. Então nós temos casos, por exemplo, em que o marido, a esposa, o filho, né, estavam fora de casa durante o dia todo. Então, algumas vezes você tinha paz dentro de casa, porque a convivência ela era em pouco tempo. Aí você pega esse tempo e aumenta cerca de 10 horas no dia. E aí você passa a ver aquela pessoa nos detalhes mais íntimos. Em pequena porcentagem, a relação matrimonial ficou mais forte.
mas que seriam duas pessoas maduras com boas intenções. Nos outros casos, a grande maioria, aconteceu muitas separações, brigas e problemas, fazendo principalmente com que os filhos, em contato com os pais que ficavam fora de casa, passassem a ter que fazer tratamento, devido ao fato dos pais descarregarem sobre os filhos as suas dores, tristezas, suas dificuldades financeiras, suas dificuldades no processo de não estar fora de casa, de perder o contato social. Então, não obstante sermos seres sociais, a importância da comunicação com os outros, nós também temos no contato social fugas de nós mesmos, né? Em que as conversas não sendo direcionadas para o bem, elas servem como fugas das máscaras que nós criamos para nós mesmos. Então, nós começamos a falar de nós, mas na verdade é outra pessoa, é a pessoa que a gente quer ser, que a gente pensa que é, mas não a pessoa que de fato nós somos, porque nós não nos relacionamos conosco mesmo de forma importante. Então, veja a importância do pensamento em tudo. Se eu organizo o meu pensamento e começo a pensar no bem, eu vou fazer o bem. E se eu não resolvo os problemas do meu inconsciente, ele joga para o meu consciente as tendências do passado, que eu não querendo ver, eu começo a repeti-las. Eu posso achar que eu não sou aquilo, mas na verdade eu estou fazendo. E no que eu estou fazendo e não quero ver, eu perco a oportunidade de crescer espiritualmente. Então, para aquele que quer trabalhar com Jesus, é muito importante a análise de si mesmo e a coordenação e controle dos próprios pensamentos. Os obsessores, eles trabalham conosco, influenciando o nosso pensamento. Tendo o pensamento mal dirigido ou descontrolado, ou a gente não fazendo questão de entender nós mesmos, eles aproveitam dessa situação de fuga para direcionar os nossos comportamentos e os pensamentos íntimos, trazendo vibrações pesadas do passado. Uma hora, em determinado momento, nós falamos sobre isso, né? Traz o passado para o presente através das sensações, das vibrações. Isso modifica o nosso estado, e aí a gente é meio anestesiado por eles para não perceber que aquilo é uma falta. A gente acha que a gente não tem culpa. E aí, na verdade, nós somos culpados de tudo que nós fizemos, tudo que nós escolhemos, tudo que nós agirmos, né? Aí a importância de organizar o pensamento. Uma das situações que a gente havia falado, nós falamos do Freud, existe uma situação assim, mas o Freud psicanálise não tem comprovação, ela é uma pseudociência. As pessoas confundem pseudociência como se fosse falsa ciência. Não, ela é pseudociência porque você não consegue demonstrar que ela existe e nem que ela não existe. Então, nós não temos como, por exemplo, transformar o inconsciente num fato em que nós podemos analisar. E como a interpretação de mais de um cientista para o mesmo fato ela é diferente, não objetiva, isso ela entra na pseudociência. Já o behaviorismo, principalmente redesenvolvido, chamado behaviorismo radical por Skinner, ele também fala da importância da fala, porque a fala manifesta o comportamento. Então, nas duas vertentes contrárias da psicologia, vamos dizer assim, ambas utilizam a fala como a base para os tratamentos e para a verificação do comportamento. E a falar é expressar ideias é expressar pensamento. Então, muitas vezes o indivíduo fala, eu até posso falar sobre isso, porque acho que nós escrevemos um artigo sobre esse negócio. Escrever ainda não foi publicado. E a fala, o indivíduo vai organizando o pensamento, organizando para falar, e algumas vezes ele joga na fala dele aquilo que ele mesmo não tinha certeza, porque ele não consegue compreender direito o que está na cabeça dele, porque fica abstrato. Aí ele vai jogando para fora até coisas que ele mesmo não sabia, que é a base do tratamento psicanalítico. Então, o pensamento é fundamental. É tão fundamental que nós estamos falando disso porque o Kardec conclui que, não tendo os órgãos materiais, nós sofremos pelo pensamento, pelo sentimento de culpa que se manifesta através do poder mental. Aí, nesse caso, é que a gente tem essa explicação do espírito sentir frio, mesmo estando calor, sentir calor, mesmo estando no inverno, e ao mesmo tempo que ele diz que sente calor, ele verificou que espíritos atravessam o fogo sem sentir nada.
Lá ele chega à conclusão que se o indivíduo não sente o fogo, evidentemente que não pode ser por meios materiais que ele está tendo a sensação de calor ou de frio, assim como a sensação de dor. Mas a mente age sobre o próprio corpo. Existe uma parte da nossa mente que a gente tem pouco acesso a ela, ou quase não tem, que é dos comportamentos do reflexo incondicionado, vamos dizer assim. São os reflexos que nós nascemos com eles. O reflexo associado à digestão, à respiração, esses processos de controle dos órgãos, porque é a nossa mente que controla. Ao longo dos milhões de anos, bilhões de anos de evolução, nós aprendemos, graças à bondade de Deus e à sua perfeição nos processos de evolução, a controlar isso sem que a gente fique pensando. Veja que eu esqueci qual que era a pergunta, onde a gente estava. Se eu fosse obrigado a lembrar que meu coração tinha que bater, eu já tinha morrido de esquecimento. Então, é uma questão interessante nós percebermos que essa situação já é involuntária, mas é a nossa mente que controla. Então, mesmo assim, existe uma percepção. Daí que nós vamos ver no nosso lar o André Luiz, que morreu com um processo de câncer no intestino, estando no nosso lar internado, e o Deluna, né, o médico lá, que tratou, fazendo curativos no câncer dele do intestino. Evidentemente que aquilo era a manifestação da mente dele agindo sobre o perispírito, que lá é o veículo de manifestação. Aqui na Terra, o veículo de manifestação é a matéria, é o nosso corpo material. Então, chegando a esse ponto, o Kardec fala, objetarão talvez. Toda essa teoria nada tem de tranquilizadora. Porque você continua sofrendo, né? Enquanto a gente espera que morreu, vai para o céu, acaba o sofrimento, acaba a dor, felicidade eterna. E aí nós colocamos assim a criatividade do Criador de forma binária e simplificada, né? Alguns acho que ficaram com dó de tirar a criatividade do Criador e inventaram o limbo, porque você tem só duas possibilidades para Deus, que fez o universo inteiro, que trabalha com infinitas variáveis ao mesmo tempo. Criou só o céu e o inferno, não deu chance para os intermediários, né? Os intermediários vão para o limbo, que deve só ter, né? Quanto mal você é, não tem a porcentagem. E aí você vai para o limbo esperar lá que alguém ore por você. Ou seja, hoje em dia, se você raciocinar um pouco, se acreditar que o indivíduo vai para o limbo ou para o purgatório, e lá no purgatório ele só sai se você pagar a missa de sétimo dia, eu fui um pouco irônico, aí fica complicado você achar que Deus que fez esse universo desse tamanho também considera que o dinheiro da terra vale. Né? Eu fico pensando, devido à desvalorização do real, se pagar em dólar, a gente pode tirar a pessoa mais rápido do purgatório. Então, essas são situações que nós somos convidados a meditar em relação à realidade das coisas. Nós não vamos desencarnar e vamos receber nada além do que aquilo que a gente merece, do que a gente fez aqui na Terra. Nós, muitas vezes, nos colocamos em situações preconceituosas, e essas situações preconceituosas estão associadas ao fato de nós acharmos, sem lei, sem estudar, que aquilo que nós fazemos já é o certo, mesmo eu nunca tendo estudado a Bíblia. Olha que a palavra estudar é diferente de ler, tá? Porque você pode ler a Bíblia até decorar trechos bonitos. Eu já vi espírita falando na casa espírita que está na Bíblia que de 1.000 passará, de 2.000 não passará. Nunca. Foi Nostradamus que falou. Não era Bíblia, mas o indivíduo afirmou lá. Né? E isso não tem nas escrituras. Se você leu e não entendeu, também não adianta muito. Para a gente compreender uma determinada ciência aqui na Terra, nós precisamos de muito tempo de estudo. Imagina nós entendermos a vida eterna. Nós precisamos de estudo constante durante a vida eterna. Aí, então, a organização do pensamento precisa ser feita desde o começo. Desde quando eu sou aluno pequenininho, lá no pré, em que eu sou incentivado pelos meus pais a fazer direito com carinho, a ler com carinho, a aprender que aquilo lá também é obra de Deus, que aprender a escrever é você se comunicar bem com os outros. E você estudando ciência, você está estudando a criação divina. Você estudando a história, você está vendo a evolução que Deus colocou para nós aqui no planeta, que nós crescemos. Basta a maneira como vai ser feito, a pessoa passa a amar a leitura, o raciocínio, pensamento dirigido e lógico. Fica mais fácil os bons espíritos trabalharem. Porque quem entende a doutrina espírita percebe a lógica que tem da reencarnação, da vida eterna,
e de não limitar a criatividade do Criador. Olha, eu tenho um determinado nível. Vocês concordam comigo que para entender Newton, Einstein, Sommerfeld, Bohr, Rutherford, Chadwick e outros aí, eu preciso ter a mente pelo menos idêntica deles, não é mesmo? Porque como é que eu vou entender algo que é superior a mim? Eu não consigo. Então, o ser humano não conseguindo compreender e nem pensar diretamente como o Criador é bondoso, ele limita o Criador à sua criatividade, gerando aí os dogmas, gerando situações bastante esdrúxulas, não é mesmo? Usando os próprios livros de história que eu li uma vez, eu não lembro qual, dizendo que a quantidade de pedaços de cruz que foi vendida pela igreja para o indivíduo conseguir um pedaço do céu, a cruz do Cristo, dava para construir várias cidades com a quantidade de madeira que foi vendida. Ou seja, haja cruz e haja Cristo crucificado para poder gerar essa quantidade de madeira para o indivíduo ganhar o céu. Tudo bem, podemos dizer que é ingenuidade da época, mas hoje em dia a gente costuma até querer vender essas coisas. Nós vamos aos templos sem compromisso, nós vamos tomar hóstia, ou vamos fazer os cânticos evangélicos, ou vamos tomar passe no centro espírita, desligado da essência, mais ligado à parte material, que é a falta de direcionamento do pensamento lógico. Por que que a fé precisa ser sem razão? Aí a doutrina espírita vem e mostra a fé raciocinada. A doutrina espírita nos convida a perguntar, a criticar e a analisar todas as informações dos espíritos e não aceitá-las cegamente, como tem acontecido ao longo do tempo. Então, nós somos convidados a ter o pensamento direcionado ao bem. Se nós temos pensamento direcionado ao bem, fica mais fácil, quando eu cair, que um bom espírito chegue e direcione pela lógica. Um raciocínio interessante é perguntar a nós mesmos se os nossos irmãos têm menos direito do que nós à felicidade, tem menos direito do que nós ao amor de Deus, se tem menos direito do que nós às fatias do conforto que nós vivemos. Ora, considerando isso, eu não estou falando nada de marxismo, hein? Se passou pela cabeça de alguém, está equivocado. Estou falando dos confortos associados ao que nós podemos doar. Então, veja bem que situação que nós podemos entender que cabe a nós usar a inteligência para fazer o bem. O Cristo falou, não saiba a vossa mão esquerda que faz a direita, ou seja, saiba como fazer o bem. Não é apenas fazer, é preciso saber fazer. Senão nós seremos tolos, seremos enganados, não é mesmo? Então, o pensamento é fundamental. Aqui um pequeno bate-papo sobre o pensamento, que durou apenas 15 minutos. Pensávamos que, uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, instrumentos das nossas dores, não mais sofreríamos, e eis nos informais de que ainda sofreremos. Eu vejo que o Kardec está pegando no ponto de que, assim, poxa, você podia dar uma teoria de que a gente não sofreria mais, seria mais fácil aceitar. Mas não é isso que está acontecendo. Se tiver algum comentário, por favor, interrompa e comente. Porque se deixar, eu falo, entendeu? E vocês perceberam isso até hoje, eu sei que é difícil perceber. Desta ou daquela forma será sempre sofrimento. Sim, pode dar-se que continuemos a sofrer, e muito, e por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer, até mesmo desde o instante em que nos acabe a vida corporal. Então, o sofrimento passa a ser escolha. Veja que todo aquele bate-papo sobre pensamento passa a ter mais sentido ainda, concorda? Por que ele passa a ter mais sentido aí? Porque se eu direcionar meu pensamento para o bem, fazendo bem, eu fujo do sofrimento. Mas se eu continuar mantendo meu pensamento voltado para as coisas inferiores, o sofrimento não tem como fugir dele, porque é lei. Deus assim escolheu. Mas você pode lá marcar uma reunião com Deus, manda um memorando e fala assim, eu queria acabar com esse negócio de sofrimento. Eu acho que a maneira como o Senhor fez o universo, o Senhor que nos criou, não está muito bom, não. Tem aqui mais dicas, né? E realmente existem algumas pessoas, o Kardec utiliza o termo que acha que o sol só nasce para elas, então as pessoas que elas têm quase certeza que Deus deveria perguntar para ela como que ele deveria fazer o universo, tamanha a certeza dos preconceitos que elas carregam consigo. Para aqueles que não perceberam, fui irônico. Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós, muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade.
Entendeu? Então, aí, sofrimento vai sofrer? Vai, mas depende de você. Já é, então, uma questão de livre-arbítrio. Depende de nós. Remonte cada um a origem deles e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que ele teria sido possível evitar. Quantos males... Eu tenho que esperar abaixar aqui. Bravo. Eu lembro de quantos males. Ele não parou num lugar bom assim. Quando eu falei a tela fica grande, é difícil mexer ali. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? Aí existe uma coisa que o Kardec usa em outro momento, né? O indivíduo come em excesso, vai ter problemas intestinais. Né? Trabalha fisicamente em excesso, ele vai ter problemas. Os jogadores de futebol, eles apresentam aí as articulações deles, a musculatura, mais envelhecida do que o resto do corpo na idade cronológica, porque os nossos órgãos envelhecem em tempos diferentes de acordo com o uso bom ou mal que fazemos deles. A única estrutura que quanto mais usa interessantemente, menos problema tem é o cérebro. É algo para a gente pensar, né? Você usa a musculatura em excesso, ela deteriora se você beber demais, ou muitas toxinas, o fígado ele vai empobrecer e vai gerar problemas, até cirrose, começando aí com uma esteatose, por exemplo, né? Ou a mesma coisa do estômago, do pâncreas, próprio coração, em termos de desregramento do sentimento, né? A mente, o cérebro também sofre com desregramento do sentimento. Mas quanto mais você treina e lê e estuda, isso já é dado estatístico da ciência, que aqueles que mais leem, que mais estudam, eles têm uma menor tendência a ter as demências da terceira idade. Aí eles estão aconselhando os indivíduos a fazer palavra cruzada, a fazer joguinhos. Eu vou seguir por o mesmo caminho, só que um diferente. Vai ler coisa boa, vai ler a Bíblia, que ao mesmo tempo que você gera melhoras intelectuais, você está gerando também melhoras emocionais, sentimentais. Né? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na Terra. Certo? Já não sofrerá mais de gota, nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. É um sofrimento muito esquisito no plano espiritual. Né? Nós até vimos o Chico contar o caso de que um funcionário público que não fazia o trabalho dele, e passava para os colegas, não atendia as pessoas, desencarnou, e ele ficava grudado no chão, não conseguia se levantar, porque os membros inferiores e os membros superiores dele, devido a um sentimento de culpa muito forte, pesavam tanto pela inércia que ele deu a eles, que ele não conseguia se levantar, porque esses membros pesavam em demasia. Tem outro caso que o Chico contou, que uma pessoa muito falsa, que sorria falsamente para as pessoas, que queria mostrar o que ela não era, e escondia, né, tipo, dava o tapa, escondia a mão. Interessantemente, ela não conseguia, no plano espiritual, se esconder dos outros. Uma luz vivia sobre ela, e ela se mostrava tal qual era, que era uma estrutura perispirítica horrenda, muito feia, característica do pensamento dela, que gerou aquele veículo de manifestação, mas ela não conseguia se esconder dos outros mais. Aí tem uma questão da punição,
A própria lei gera punição, né? Em relação à culpa. Os espíritos superiores, eles controlam isso através de análises perfeitas do pensamento, das atitudes, através do que nós podemos chamar de situações que diminuem o erro. Por exemplo, nós vemos que cada caso de desencarne é um tipo. Tem suicida que ele recebe a proteção no plano espiritual porque ele foi levado ao suicídio pelos desencarnados, obsessores, e pelos encarnados à volta dele. E tem outros que, buscando o suicídio, mesmo por si mesmo, né, vamos dizer assim, sem atenuantes, entrando em sofrimentos muito fortes. Então, varia, cada caso é um caso muito analisado por Deus, que controla o universo inteiro pelo seu pensamento. Vimos que o seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. E quanto mais livre estiver da influência desta ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Pelo pensamento. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual, pelas ações. Pensamento no bem, ação no bem. Existe uma coerência nos espíritos superiores, né? Eles fazem o que eles pensam. Como o pensamento deles é bom, eles fazem o bem. O que Jesus mostrou ao contrário disso, ele avisou: hipócritas. Hipócrita é aquele que pensa uma coisa e faz outra, né? Ou que fala uma coisa e faz outra. Então, a nossa luta é vencer a hipocrisia íntima. É sermos realmente coerentes com o que nós queremos e o que nós fazemos. Olha, ele tem um livre-arbítrio, tem, por consequente, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais, não alimente ódio, nem inveja, nem ciúmes, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo, purifique-se, nutrindo bons sentimentos, pratique o bem, não ligue às coisas deste mundo importância que não merece. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá influência. Veja que, mesmo no ensaio teórico sobre sensação, a felicidade ela é dependente do como nós agimos no bem aqui na Terra. Sim, senhora, dona Ana Paula, fique à vontade. Thales, então, existem dois tipos de sofrimento, então. Sofrimento pelo pensamento, que pode estar ligado a sentimento de culpa, né, ao que ele traz, e o sofrimento relacionado à ligação com a matéria ou não? Ou é isso mesmo? Tudo é pensamento. Até a ligação com a matéria depende do pensamento. Como ele acabou de falar, se a gente consegue se desligar da matéria, a gente se desmaterializando, a gente não sente mais. A causa primordial de tudo é o pensamento e a ação. Pensar no bem e agir no bem. Mas mesmo o espírito, que vamos imaginar, ele não esteja, não tem ele tem uma certa evolução, ele não esteja ligado à matéria, ele também pode sofrer, não pode? De acordo com o seu estado evolutivo. Então, é porque ele não fez todo o bem que podia. Todo aquele que faz todo o bem que pode, mesmo sendo um espírito ainda inferior, a felicidade relativa já está à disposição dele. Até o nosso sofrimento físico de encarnado, ele é derivado da nossa mente. Ele é derivado daquilo que nós fizemos no passado. Algumas vezes nós reencarnamos com a manifestação do nosso pensamento obliterado por amor de Deus, porque nessa vida a gente não consegue resgatar a situação dolorosa que a gente precisava resgatar. Então Deus nos dá a oportunidade de nos fortalecer em situações várias, mais ou menos difíceis, para que a gente resgate depois. Mas Ok. toda a causa ela vem do pensamento. Mesmo aqui na Terra, mesmo, por exemplo, um câncer. Eu venho para ter um câncer aos 70 anos e eu vou morrer aos 71 anos de sofrimento, por exemplo. Se eu fiz um bom trabalho, se eu pensei no bem, eu
preciso ter o câncer, mas ele vai ser minimizado pelas boas ações e pela ação do pensamento sobre a matéria. Então, o que era para ser destrutivo e muito doloroso, ele passa a ser menos destrutivo e menos doloroso. É que na matéria é difícil visualizar rapidamente a ação do pensamento, mas o plano espiritual é imediato. Nós vamos ver casos em que, nesse próprio livro que eu falei, dessas conversas, em que eles tomam cuidado com o indivíduo, contando os casos dele, quando ele se liga aos pensamentos ruins, ele já entra em estado mental mórbido, imediatamente. Aí as pessoas já acalmam, tranquilizam, porque ele está falando num local importante, em que ele tem tratamento e tem a ajuda dos outros. Né? Mas como que você acha que Deus criou o universo? Pelo pensamento, concorda? Como é que ele nos criou? Pelo pensamento. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós reencarnamos e temos essa evolução para aprendermos a domar o nosso pensamento, direcioná-lo para o bem. Então, tudo é treinamento para direcionar o pensamento para o bem. As nossas doenças vêm da nossa mente enfermiça, dos pensamentos enfermiços, assim como a saúde vem dos pensamentos voltados para o bem. Então, mas o Chico era doente, era. Ele estava resgatando as dificuldades dele. O Emmanuel conta no livro há 2000 anos que o olho dele foi furado por um senador numa vida passada, que a gente acredita que seja o Chico. O Chico, depois de 2000 anos, retorna e vai ter catarata. Né? Foi catarata? É. Ele passa a ter, ele tem catarata depois de 2000 anos, ele está resgatando o olho que ele furou no passado. O Chico é um espírito muito evoluído, mas ele não é perfeito. Ele não é anjo. Então, ele ainda tinha que resgatar as dificuldades dele e então, a maneira como, vamos dizer assim, ele passou pelo sofrimento foi diferente, porque o Chico doente trabalhou muito mais do que pessoas com saúde que se desobrigam das responsabilidades diante do trabalho na Terra, não estou falando nem de trabalho espiritual. O Chico não só trabalhou em termos das condições corretas do dia a dia, mas ele também trabalhou para o Cristo de forma espiritual. Então, esse trabalho da Terra é o trabalho normal que todos temos que fazer. O trabalho que o Chico escolheu foi o trabalho do Espírito. Então, ele gastava, não é que ele gastava, ele usava o tempo dele extra para poder fazer o bem. Então, o Chico, mesmo trabalhando, ele ficava na reunião mediúnica psicografando até 3 horas da manhã. Ia para casa, dormia 2 horas, acordava e fazia o trabalho certinho dele na instituição pública que ele trabalhava. Né? Inicialmente em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba. Então, aí a questão, a mente dele direcionada, ele resgatou, veja a bondade de Deus, né? Ele resgatou aquela cegueira que ele gerou para uma determinada pessoa, numa condição espiritual em que isso quase não lhe perturbou, ou não lhe perturbou quase nada o trabalho que ele tinha que fazer. Aí o médico falou para o Chico que ele precisava entrar de férias. Aí uns amigos dele de São Paulo arrumou para ele lá, para ele ficar 15 dias no apartamento em Guarulhos, ele psicografou 2 livros do André Luiz, descansando. O pensamento direcionado nos dá uma capacidade imensa de trabalho, de reorganização. Então, diante da doença, o Chico estava sarando. Nós temos doenças, nós precisamos ver se a gente vai aprender com elas a nos sarar, a nos curar espiritualmente. Mas é o pensamento que age ao longo do tempo. É que o pensamento é atemporal, né? A bobagem que eu fiz há 2000 anos atrás, 3000 anos atrás, ela vai ser resgatada mais cedo ou mais tarde. E aquilo não foge do nosso pensamento. Nós precisamos de tempo para organizar-nos para superar as dificuldades. Mas nós não podemos deixar de resgatar pela lei. Não passará um único jota, um único ceitil da lei, disse o Cristo. E para ser perfeito, é necessário que a gente resgate todas as nossas dívidas. Não dá para fazer isso numa vida, não é mesmo? Eu não sei se esclareceu, Ana Paula. A gente pode conversar mais se não esclareceu. Sim.
Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Desmaterializou-se. Interrogamos aos milhares, espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade. Ocuparam todas as posições sociais. Estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamos-los passo a passo na vida de além-túmulo, para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos. E sob esse aspecto, não foram os que aqui se contaram entre os homens mais vulgares os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Isso aqui está, parte desse trabalho está no livro dos Espíritos, a outra parte no segundo livro da codificação, livro dos médiuns, no Evangelho menos, e passamos a ter mais detalhes, além do livro dos médiuns, no Céu e Inferno, em que são contadas as histórias e os casos das desencarnações que o Allan Kardec estudou. Item a item, passo a passo, para interpretar isso que ele está escrevendo para a gente. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram, e cujas consequências experimentavam. Que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Deduz daí que aos que sofrem isso acontece porque o quiseram, e, portanto, só de si mesmos se devem queixar, quer no outro mundo, quer neste. Daí que o Allan Kardec fala que isso é positivo, né? Ele utilizava o método positivista de ciência, dizendo que, por os dados que ele obteve, as conclusões são essas. Ele analisou milhares de espíritos. Difícil que uma pessoa consiga fazer um trabalho desse com milhares de encarnados, porque os encarnados eles vão poder contar mentira, disfarçar o que eles sentem. No plano espiritual, mesmo que tenha espíritos enganadores, o Allan Kardec recebia depois a informação dos mentores espirituais dele, se aquele espírito estava falando a verdade, se ele estava enganando, o que estava acontecendo. Algumas vezes vinham os espíritos superiores para explicar lá na Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, o que estava acontecendo, explicar a situação daquele espírito que se manifestou. Gerando, então, na doutrina espírita, principalmente a codificação, uma obra que se associa ao comportamento humano, ou seja, psicologia. Por isso que a doutrina espírita, a Sociedade de Estudos Espíritas, chamava Sociedade de Estudos Espíritas e Psicológicos de Paris. Ele estudou a psicologia do espírito. Nós estamos falando de 1857, quando a doutrina espírita inicia, em 18 de abril, com o lançamento do Livro dos Espíritos, mas o Kardec já vinha estudando desde 1848 a doutrina espírita, né? Mais detalhadamente a partir de 1953, em que ele se debruçou e se dedicou ao estudo das manifestações espíritas. Mas nós vamos ter o nascimento da psicologia científica em 1879. Olha que coisa interessante. Nasce a doutrina espírita, estudos psicológicos, e alguns anos depois Deus já manda condições para que aquelas pessoas que querem aprender um pouco mais sobre a vida e sobre o comportamento, a psicologia científica, porque antes ela era filosófica, ela era feita apenas de deduções. Então nasce o primeiro laboratório de psicologia na Alemanha em 1879, que são feitos experimentos sobre comportamento. Passa um pouquinho, não muito tempo disso aí, em 1901, quando nasce a física quântica, em que os processos não explicados dos fluidos citados por Allan Kardec podem ser explicados pelos processos de análise da estrutura do átomo, né? O átomo, então, é divisível, ele passa em 1897,
Thomson mostra que os átomos têm elétrons e que aí a matéria tem natureza elétrica, que já se desconfiava, e ele demonstra a existência do elétron. Passa, depois que a doutrina espírita chega, para quem tiver interesse, toda uma situação de evolução científica que permite a explicação, pelo menos parcial, daquilo que o Kardec citou como algo que ele verificava e ainda não tinha nome, né? Quase na mesma época dele, por volta de 1850, né, o Maxwell lança a teoria eletromagnética dele, que também demorou um tempo para ser aceita, mas que explica o que o Kardec chama aqui do fluido nervoso animalizado, fluido magnético, fluido elétrico, passa a ter uma explicação baseada na teoria eletromagnética de Maxwell. Ou seja, veio tudo junto no momento em que a pessoa não pode reclamar que não foi dado a ela dados necessários para a interpretação desses fenômenos. A questão é estar disposto a ir atrás disso para aprender. Algum comentário? Aí, voltando àquela história do estudo desde pequeno, é uma coisa interessante. Se você é um bom aluno de ensino fundamental, de ensino médio, aprender essas coisas espíritas fica mais fácil, sabia? O indivíduo não lembra das aulas de eletricidade, de eletrostática, eletromagnetismo, não lembra das aulas de química, não lembra das aulas de biologia. Aí vai ler o livro, por exemplo, o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, não tem condições de ler, porque não estudou o suficiente. Então a gente perde a oportunidade de conhecer a criação divina. Quando a gente está estudando a criação divina em mais detalhes, porque tudo foi Deus que fez. Então, quando nós nos dedicamos à leitura, ao estudo, é muito importante que a gente entenda que nós estamos estudando aquilo que Deus criou. Outra coisa interessante é lembrar do Evangelho, eu preciso sempre lembrar disso, porque talvez algumas pessoas achem que eu estou supervalorizando o conhecimento e o intelecto. Não, eu sou a favor do que está escrito no Evangelho. Aquele que ama está sempre à frente do que aquele que simplesmente sabe. Acreditem, saber com sensibilidade é muito doloroso, sem um cabedal de amor no coração que possa minimizar a visualização daquilo que envolve o indivíduo que desenvolve o intelecto e deixa para trás os sentimentos. Comentários zero. Nenhuma experiênciazinha, nada? Nem um bate-papo para interagir, para não pensar que está todo mundo dormindo? Não, né? Obrigado, Débora. Escolha das provas, questão 258. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Aqui entra uma situação muito interessante, que vai contra aquele negócio. Eu não pedi para nascer, pediu e implorou. Eu não pedi para você ser meu pai e minha mãe, pediu sim. Olha aqui, quando você tem uma certa capacidade de escolha, espírito de evolução mediano, ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então a pessoa fala, não, mas existe destino. Eu vim para casar com aquela pessoa. Veio. Com aquela pessoa. Só que você escolheu antes, né? Então, na verdade, seu livre-arbítrio está associado à escolha que você fez antes. Antigamente a gente achava nas interpretações espíritas, o pessoal falava assim, vem para casar uma vez só. Então tá ferrado, né? Porque quando o outro desiste, então você passa a ser culpado pelo outro. Então são questões bastante profundas que cabe a gente analisar. Eu aprendi muito na vida sobre essas coisas de planejamento, que nós percebemos que não tem um planejamento único. Aqui na Terra a gente fala do plano B, né? Então o indivíduo vem para poder casar e ter um filho lá, né?
Aí o filho está no plano espiritual e desiste de reencarnar, né? Eu não quero reencarnar mais, não. Aí o pessoal fala, mas como? Deus respeita o livre-arbítrio. Eu falo, não vou reencarnar, eu acho que a prova é muito difícil, eu quero ficar mais tempo aqui. Aí, aquele casal que era para ter o filho, vem um plano B. Os espíritos do nível mediano ficam lutando para entender o que está acontecendo. Eles acreditam que a promessa vai ser cumprida. Mas os espíritos superiores já sabiam que isso não ia acontecer. Aí eles já indicam, ó, faça outro plano. Se o fulano não for, vamos seguir outro plano. Eles vão adotar ciclano. E assim por diante, porque eles têm compromisso com a maternidade e com a paternidade. Entende? Fulano, o homem lá, aqui, ó, pelo comportamento dele aqui, ó, ele vai aprontar muito e a mulher não vai aguentar. Vai ficar só 10 anos casado. Como é que faz? Não, depois que separar, se a pessoa fizer direitinho, nós temos aqui o plano B. Ciclano também vai separar de fulano, por causa das condições espirituais, eles se encontram novamente e acabam resolvendo e tendo uma vida, muitas vezes, até mais feliz do que a primeira. Então, são situações que não é porque a gente acha que está tudo determinado, que tudo é perfeitinho, é tudo flexível na lei, dentro de uma inflexibilidade que é o bem. É preciso fazer o bem. Mas existem essas flexibilidades, as pessoas podem desistir. Então, se forçar o indivíduo a cumprir, aí não tem livre-arbítrio. Né? Nós temos casos, por exemplo, que é pior, né? É quando os pais, principalmente no caso a mulher que tem mais responsabilidade, ela vem para ter um filho, ela não quer ter. Né? Porque aí a cultura, a moda do momento é a mulher não ter filho mais. Mas ela veio para ter filho. Ela opta por não ter o filho. E aí ela vai contra tudo aquilo que a consciência manda. Os espíritos bons vêm, falam, e indicam. E você precisa ser mãe, tem alguém esperando para reencarnar. A pessoa sente isso lá no íntimo dela. Não tem como ninguém responder pela outra, principalmente pela mulher em relação a isso. Ela sente. Ela precisa ter um filho. E aí, esse normalmente é programado para ele vir, aí a mulher desiste, ele não vem. Aí, algumas vezes, a situação fica complicada, porque o espírito lá se revolta, fala, mas ela prometeu, mas não está cumprindo, aí a situação fica complexa. Sim, senhora, dona Beth. Boa noite, Thales. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta relacionada a isso. Sim, Eu senhora. estava escutando uma reportagem esses dias, falando que do jeito que está a situação, vai ficar difícil reencarnar, né? Porque ninguém quer ter filho mais. As famílias que tinham, em média, 5, 6, até mais filhos, hoje tem um. O que tem dois, nossa, está demais, já tem dois, não precisa de mais, não. Como é que está para 6 daí? O que você Não, acha? Qual é a sua opinião? não vai ter como acabar, porque sempre vem, né? Porque eles podem não gostar de ter filho, mas gostam de sexo, escapole. Ah, só se for assim. Mas a anticoncepcional é 100% eficiente? Tem algum método anticoncepcional 100% eficiente? Não existe ainda. Existe a abstinência. Então, nesse caso, Ou, infelizmente, o aborto, né? mas deixar de nascer gente não vai, né? Ah, aí tomara a Deus, né? Ah, Porque mas a expectativa que eu vi, fiquei chocada. mas não, também muitos espíritos não vão reencarnar mais, né, dona Beth? Eles vão para outros planetas, mas com o passar do tempo também, a maternidade está cada vez menos dolorosa. A situação do planeta é de espíritos que vão evoluir mais. Então, os espíritos evoluindo mais, o amor vai crescendo no coração, então a necessidade de ter filho, de trazer espíritos para reencarnar, acaba sendo algo muito natural para aquelas pessoas, para aquelas mulheres que aceitaram o compromisso da maternidade e aceitaram seguir as suas funções femininas, né? Porque uma coisa é a igualdade, ela é muito importante. Os direitos têm que ser os mesmos, mas os deveres não tem como. Até a estrutura física, por mais que eu queira dar mamar, eu não vou conseguir, né? De mim mesmo, você entende? Mas a tendência é evoluir. É que esse grupo, essa geração, é uma geração mais complexa que reencarnou, que está associada a um tipo de temperamento, a um tipo de comportamento que dificulta esse processo. É interessante que eu vejo muita gente falar, eu não quero ter filho, não, filho dá muito trabalho. Eu gosto de falar assim, ainda bem que sua mãe não pensou assim, né? E outras vezes eu fico assim, nossa, por que a mãe dele não pensou assim? Porque esse... Nada. Então, tá. É só uma piadinha. Mas vai acontecer.
Vai acontecer. Normal, não tem como fugir da lei assim nesse sentido, sabe? E também, se for o caso, se não tiver mais jeito, a gente clona. A ciência vai lá e faz não tem problema. A alma já existe, aproveita o corpo que está se formando uma proveta e vamos ter bebê de proveta. Não tem como parar isso. Não é algo que a gente precisa preocupar. Quem tem que se preocupar são as pessoas que têm compromisso com a maternidade e não querem cumprir. Aí é outra história. Mas em relação ao nascimento, não tem jeito. Tudo bem? Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela? Eu acho que eu fiz essa piadinha antes. Né? Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que eles tiveram. Nada lhes estorva o futuro. Uma pessoa que fala que não pediu para nascer, ela está fugindo da responsabilidade que intimamente ela sabe que tem de ser um bom filho, de ser uma boa pessoa na sociedade. Se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Sempre. O amor de Deus consiste nisso. O amor de Deus se manifesta através da reencarnação, não gerando o destino do indivíduo em apenas uma vida. A gente tem dificuldade de pensar, né, de forma aberta, mas cabe a nós perguntar assim, o quanto que o homem da caverna, e parece que ele existiu, né, pela ciência, tem responsabilidade sobre os atos morais dele, e o fato dele ter vindo antes de Cristo, de acordo com a igreja, ele foi para o limbo. Ele não foi para o céu. Aí Deus ia criar os homens da caverna só para se divertir. Vai lá, eu criei vocês para ir para o limbo. Então, assim, são coisas que a gente precisa aprender a pensar. A ciência nos dá condições de melhorar a nossa fé. Né? Aí as pessoas, ao invés de melhorar a fé na bondade de Deus, elas preferem não acreditar em Deus. Porque o Deus que lhes foi ensinado foi um Deus diferente daquilo que a ciência mostra. A doutrina espírita vem e fala assim, uma coisa não dispensa a outra. Deus fez tudo, inclusive ele permitiu a ciência. Não é porque me falam que o mundo foi criado com Adão e Eva que eu preciso acreditar, porque ali também tem fábula. Né? O próprio Cristo fez várias parábolas. Ali tem a fábula da criação do mundo, que na verdade foi a criação do povo hebreu. Não foi a criação da humanidade, né? Porque os fósseis demonstraram isso. E quando os fósseis foram descobertos, interessantemente, no início do século XIX, na própria França, por um francês começou a estudar os fósseis e mostrando que havia evolução. Falou, seres desse tamanho não existem mais, né? Nas ossadas de dinossauro. Aí, então, eles começam a questionar a igreja. Fala assim, então, se foi com Adão e Eva, e não é citado nas escrituras que existiam dinossauros, seres gigantescos, assim, aí começa o questionamento da ciência em relação à religião. Ao invés de juntarem isso num Deus amoroso, num Deus que permitiu a evolução, num Deus que deu a condição de evoluirmos em termos mentais através de vários corpos, alguns preferiram pela negação. É a questão do foro íntimo de cada um. Demais cumpre se distingue o que é obra da vontade de Deus e o que é da obra do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vós, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Ou seja, é preciso que alguma coisa aconteça. É necessário que venha o escândalo, mas é daquele que veio o escândalo. É necessário que determinada situação aconteça. Aí eu vou me expor a ele ou não, em nome de Deus ou não. Entendeu? O indivíduo está num perigo iminente. A data do casamento está marcada. Então cabe a ele
Melhor parar por aqui e a gente fazer a oração para a próxima. Né? Porque fugir. Né? Foi uma brincadeira, viu, gente? Só brincadeira. Tá bom. Mas se a gente tem um perigo, uma situação difícil, cabe a nós escolher como que nós vamos passar por ele. Mas o perigo foi Deus que mandou, ou a situação foi Deus que mandou. Tá? Tudo bem? Tudo bem. Dessa vez nem a Maria Tereza aqui do lado respondeu. Por que será? Será que a prova minha é fazer assim, falar e receber respostas mudas? Porque ainda tem um pessoal que deve responder, achou que respondeu, mas o microfone está fechado. Eu acho que não, tá? Que ninguém respondeu mesmo. Obrigado pela força. Ainda mais quando eu cito a palavra, esse negócio do casamento, deixou muita gente assim, preocupada, né? Por que eu não fugi do perigo? Então, olha só. Até mais. Daqui uns 5 minutinhos, 7, a gente volta. Lembre-se, tome café, mas já deixe o café pronto antes de começar o estudo. Tchau. Pode deixar.